Alô, alô, amigos, estamos de volta. Tá de bem com a vida? Eu tô de bem com a vida. Hoje é dia de Grenal. Dia de Grenal. Tô chegando aqui no canal do Gerson Bem com mais um vídeo. Se inscreva no canal e clique o sininho. Se inscreva no canal. 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 Eu não sou tão, sim, dessas coisas, né? Eu forço um pouco a barra. Ai, ai. Não, legal, legal. Mas é o seguinte, pois então, eu falei, né, quando comecei a usar este canal, coloquei ali na descrição do canal, que, enfim, estava voltando, né? Uma das coisas que eu fiz na minha vida é isso, né? Ser um cara do futebol. Disse, olha, vou fazer isso, afinal, fiz isso em boa parte da vida, falei de futebol, ganhei a vida falando disso, em boa parte da vida. Ajudou a botar comida na mesa, criar os filhos, etc. E, e, e também é uma paixão. E vou fazer isso pela paixão que eu tenho pelo futebol, pela paixão que eu tenho pelo Inter, meu time do coração. E é isso. Também disse o seguinte, olha, não dá para mim também arrancar o fato de eu ser advogado e tal, então queria falar um pouquinho, inclusive, da questão do D'Alessandro, e que foi punido. E então vou dar aqui uma de advogado do D'Alessandro para dizer o seguinte, eu acho injusta esta punição do D'Alessandro. E tô torcendo para que o D'Alessandro que o Inter, eu estou gravando esse vídeo aqui metade da tarde e tal, o Grenal é de noite. E, e, portanto, o Internacional pode até lá conseguir o efeito suspensivo da punição do D'Alessandro. E por que eu acho injusta a punição do D'Alessandro? Bom, primeiro, independente da minha, assim, formação, eu não simpatizo muito com essa coisa da justiça desportiva. Não simpatizo muito, não. Bom, agora voltando um pouco para a formação, assim, você sabe que essa justiça desportiva não é um ramo da justiça, né? Você sabe, justiça tem esse nome, assim, justiça desportiva, mas nada tem a ver com o poder judiciário, né? Não é poder judiciário, né? O poder judiciário não tem justiça desportiva na sua estrutura, né? O poder judiciário até tem justiças especializadas, a militar, a eleitoral, a trabalhista, que são as justiças chamadas especializadas, mas não tem justiça desportiva no poder judiciário. A justiça desportiva, ela submete quem pratica atividades esportivas, se submete a ela. Então, de fato, os jogadores de futebol, os atletas esportivos que disputam competições, etc., se submetem a regras da chamada justiça desportiva. Mas esses tribunais, tem esses nomes, né? Tribunais superiores, tribunais, etc., têm históricos complicados. Não sou um fã, mas vou entrar no mérito, digamos assim, primeiro dos argumentos do Internacional. O D'Alessandro foi enquadrado num artigo lá, que é o 243C, para ser, apenas para ter uma precisão, não importa muito para você que está me assistindo qual é o artigo, mas eu estou só dizendo para ilustrar, que trata de ameaça dentro, digamos assim, do que está classificado como uma agressão, como uma agressão de ordem, digamos, de ataque à honra, né? Seria uma coisa assim, ameaça futura e tal. Assim, o artigo preveria uma punição longa, meses, mas foi desclassificado para um artigo mais brando, que seria o 243F. Seria não, é.
E nesse, então, a pena é, no caso do futebol, de 2 a 6 partidas e multa. Ele foi, então, enquadrado e pegou a pena de 2 partidas mais uma multa de 5 mil. Bom, e, portanto, ele está fora do jogo de hoje, se o Internacional não conseguir o efeito suspensivo e também de uma possível decisão se o Internacional ganhar. Porque hoje decide-se a Taça Francisco Noveleto, que é o segundo turno do Campeonato Gaúcho e que garante para o vencedor a vaga para decidir o Campeonato Gaúcho contra o vencedor do primeiro turno, que foi o Caxias, que ganhou o primeiro turno, a então Taça Evaldo Poeta. Foi assim chamado o primeiro turno da competição. O Caxias ganhou e está classificado para a decisão. Bom, então o Inter tenta o efeito suspensivo, que eu acho razoável, porque veja, se o Inter pode recorrer, o D'Alessandro, né? O Inter é só um instrumental. O D'Alessandro, punido, se ele pode recorrer da punição que lhe impuseram, porque, digamos assim, a punição é em primeira instância e a justiça desportiva, embora não seja um ramo da justiça, ela usa, digamos assim, os princípios constitucionais e até um pouco universais do duplo grau de jurisdição, né, em que você tem direito a recorrer a uma outra instância quando você é punido, para ter uma revisão da sua pena. Se o D'Alessandro tem o direito de fazer um recurso, é justo que esse recurso ele tenha que ter um sentido. E se passar o jogo de hoje e passar o próximo jogo, o recurso não valerá mais, ele não terá mais sentido ter o recurso, porque a punição, que é 2 jogos, já terá sido efetivada, ela já terá acontecido. Então, de que adianta, por exemplo, no recurso ele ser absolvido? Os que vierem a julgar o recurso, por exemplo, não concordarem com a punição que lhe foi imposta pelos que o julgaram na terça-feira, véspera do jogo. Véspera do jogo. Os que o julgaram na véspera do jogo e o puniram. De nada adianta ele ser depois absolvido se já a punição foi efetivada. Então, o prejuízo terá sido irreversível. Então, esse é o argumento, muito forte, muito justo. Então, eu acho que seria razoável, de bom senso, o efeito suspensivo ser alcançado para o D'Alessandro. E eu acharia que repararia um absurdo que é a punição. Por quê? Porque foi feito o julgamento às vésperas do jogo. Por que não transferiram, já que poderia acontecer isso? Por que não transferiram como do Cudê para depois? Eu vou dizer por que eu acho que não transferiram. O D'Alessandro foi punido. Veja, não foi uma jogada, não foi uma expulsão por jogada violenta, por uma ofensa, então, dentro de campo, ao juiz, ao adversário, ou jogada violenta, uma jogada desleal, nada de esportivo mesmo, que tem a ver com o jogo de futebol. O D'Alessandro foi punido porque o D'Alessandro não é uma pessoa que o establishment do futebol gosta. Pelo contrário, o D'Alessandro é uma pessoa que não é gostada. Bom, os gremistas não gostam dele. Eu falo os gremistas que não têm apreço, digamos assim, pela inteligência, né? Porque tem gremistas que gostam do D'Alessandro. Mas aqueles muito clubistas não gostam do D'Alessandro. Assim como o inverso é verdadeiro, colorados, assim, que não gostam, de repente, das figuras mais emblemáticas do Grêmio. Mas o establishment não gosta de figuras como o D'Alessandro. Sabe por quê? Porque o D'Alessandro não é de baixar a cabeça. Eu adoro o D'Alessandro por isso, adoro. Muitos jornalistas, colegas, não gostam do D'Alessandro. Eu diria que a maioria não gosta. Assim como a maioria não gostava do Sócrates, da turma da democracia corintiana, dos jogadores que se posicionam. Não, a turma quer jogador que baixe a cabeça, que diga amém, que responda aquelas coisinhas de sempre. O D'Alessandro não é assim.
ele se posiciona, ele desafia o establishment. É por isso que ele foi... É em razão disso que o D'Alessandro também leva esse tipo de punição. Claro, está lá na regra a possibilidade de punir, mas a punição é subjetiva, né? Ele podia ser punido? Sim, podia. Ele podia não ser punido? Sim, podia, porque cá entre nós. O que ele disse mesmo? A frase que levou à punição é: você. O vídeo mostra lá que ele disse: você está fazendo um trabalho feio. Não pode ser parcial, baralho. Não, ele não disse baralho, né? Ele disse um palavrão que não é baralho. Baralho aqui fui eu que disse. É parecido com baralho. Ele disse um palavrão. Então é isso. A ofensa cá entre nós, ela é uma ofensa, mas enfim, sabe? É subjetivo o julgamento. Então os julgadores lá acharam que foi uma ofensa, mas teve um lá que achou que não foi bem uma ofensa, né? Podia não ser bem uma ofensa, é tudo subjetivo, é tudo subjetivo. Então, mas o D'Alessandro tem auditor, tem gente do establishment, seja de auditor, seja da federação, seja das direções de clubes, seja dos dirigentes, seja jornalistas, seja até colegas dele, seja o establishment do futebol, não é muito simpático ao D'Alessandro. Não é. Porque o D'Alessandro se posiciona. Eu aplaudo o D'Alessandro. Aplaudo. Porque o D'Alessandro é um belíssimo sujeito, é um cidadão de belíssimo comportamento, é um atleta exemplar. Um atleta exemplar, não é à toa que está aí com essa idade jogando bola. Exemplarmente atlético, se cuida, se dedica, é um profissional exemplar. É um profissional exemplar. Tem lá é marrento, tem coisas que ele faz que eu acho reprováveis, de vez em quando se mete numa confusão aqui, numa ali, inclusive como colorado, de vez em quando eu tenho vontade de dar uma esganada nele, né? Porque, né, acho que ele passa da conta, etc. Mas eu quero dizer que aplaudo o D'Alessandro. Aplaudo porque é um vencedor, aplaudo porque é um craque, aplaudo porque ele joga muito, jogou muito, venceu muito, deu muitas alegrias ao Inter, aos colorados, mas aplaudo porque ele não é lugar comum, aplaudo porque ele se posiciona, aplaudo porque ele não baixa a cabeça, aplaudo porque ele desafia o establishment. Por isso, torço pelo D'Alessandro. Não sei nem se ele vai jogar, talvez ele nem jogasse, talvez ele vá ficar no banco mesmo que esteja à disposição nos 2 jogos, 3, etc. Mas enfim, acho que a punição, acho que o D'Alessandro não merece essa punição e acho que é bom que ele esteja disponível. Não importa se vai ser escalado ou não. Tá bem? E quem sabe no Grenal, o Grenal finalmente não seja a redenção do Guerreiro e do Inter, que não ganha faz tanto tempo. Quem sabe? Quem sabe? É à noite, é Grenal, é decisão, tem taça e vale vaga para a final. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, aperta o sininho. É o canal do Gerson Bem aqui no YouTube. Tá bom, gente? Um abração.